Levi, todos os testes de personalidade que os RHs aplicam funcionam? Bom, essa resposta não pode ser só não, mas eu posso dizer que hoje a maioria dos testes que as empresas usam não tem mais base científica. Então, MBTI, Eneagrama, Palográfico, será que a gente pode levar esses testes a sério? Dizer que um teste não funciona não significa muita coisa se eu não me aprofundar um pouco nas premissas nas quais eles se baseiam, que são as seguintes. Primeiro, as definições de personalidade. Segundo, as teorias criadas para explicar as personalidades. E terceiro, os testes criados para avaliar atributos com base nessas teorias. E qual que é o problema disso? Ao longo dos anos, as teorias por trás do MBTI e de outros testes que sugerem que existem tipos psicológicos, essas teorias deixaram de fazer sentido. Logo, os testes também. Então, cientificamente falando, a confiabilidade e a validade desses testes não se sustentam mais diante dos métodos que a gente tem hoje. Então, muitos estudos demonstraram que o MBTI, por exemplo, não gera resultados consistentes, ou seja, não tem confiabilidade e nem entrega validade, ou seja, ele não mede o que se espera. Então, reforçando, a teoria na qual o MBTI se baseia já fez sentido, mas com a superação de um monte de limitações metodológicas da época, essas teorias deixaram de fazer sentido, portanto, o teste também. E isso serve para outros testes que muitas empresas ainda usam. Ah, Levi, mas e esse Clifton Strengths aí que você usa? Bom, eu uso esse teste há 10 anos para identificar os talentos dominantes dos meus clientes. Eu posso dizer o seguinte, hoje 90% das empresas Fortune 500 usam o Clifton Strengths. Esse teste é um teste da Gallup, que é a maior empresa de análise e consultoria do mundo. O N de pesquisa desse teste envolve mais de 2 milhões de pessoas e mais de 50 anos de pesquisa. E esses números você não vai encontrar em qualquer teste de personalidade. Então, diferentemente da maioria dos testes do mercado, o Clifton Strengths não foi desenvolvido baseado numa teoria criada. O Don Clifton, que era um psicólogo, educador, pesquisador, ele queria entender o fenômeno dos talentos. Só que para isso ele fez entrevistas semi-estruturadas, classificou os resultados, sistematicamente falando, né? Ou seja, ele fez o inverso do que os outros testes fizeram. Em vez de criar uma teoria e tentar provar com pesquisa, ele partiu da observação e desenvolveu a pesquisa e o teste para identificar os padrões que ele observou. Ou seja, o Clifton Strengths é um teste baseado em observação. E isso significa ciência. Esse teste é o primeiro passo para você se tornar excelente naquilo que você já é bom. E mais do que isso, ele te ajuda a entender a sua trajetória, a entender o seu momento atual. Ele te ajuda a enxergar lá na frente, a tomar aquela decisão que fica martelando aí na sua cabeça. Então, se você quer saber quais são os seus talentos dominantes e como eles podem te ajudar na sua carreira, entre em contato comigo.